Bom, pessoal, eu vou fazer um tutorial aqui de como fazer a manutenção, fazer a troca e instalar um chuveiro, novo ou usado. Eu vou passar, além do tutorial, umas dicas, o que você precisa saber, qual que é melhor instalar, se é 210, se é 220 volts, se o fio atende, se o disjuntor atende, o chuveiro está pingando, o chuveiro está entupindo. Vou fazer um vídeo com resumo geral, falando todos os assuntos relacionados a chuveiro. Primeiro, o que você precisa saber sobre o seu chuveiro? Antes de retirar o seu chuveiro lá da parede, você precisa desligar o disjuntor lá no quadro de disjuntores. Se sua casa não tem quadro de disjuntores, você precisa ir lá no muro, lá na rua, e desligar o padrão da sua casa, o padrão de energia. Por quê? Se você mexer no chuveiro que está energizado, você vai tomar um choque. E o choque de um chuveiro não é fácil. Desligue. Não mexa com o chuveiro, não tente desentupir com o chuveiro ligado, nem que seja ele fechado. O chuveiro estando fechado no registro, não está saindo água, ele está energizado. Tá? Não tente desentupir ele, porque você pode tomar um choque. Então, primeiro, você precisa saber se o seu chuveiro ele é 110 ou 220 volts. Para saber se ele é 210 ou 220, você pode vir aqui e ver no próprio chuveiro. Aqui está falando, tem um risco aqui, um sujeiro aqui, mas dá para ver que ele é 127 volts. Vamos ler o que está escrito aqui. 127 volts, a potência 5.500 watts, que é o W, e 50 amperes. 50 amperes é o disjuntor, ele precisa ser de 50 amperes. E aqui é a bitola do fio, ele tem que ser de 10 milímetros quadrados. A bitola do fio é esse fio aqui, ó. Aqui tem dois fios brancos e um fio verde. Esse fio branco aqui, uma fase, como ele é 127 volts, ele vai precisar de uma fase e um neutro. E esses dois fios brancos aqui, como estava escrito aqui na frente, é de 10 milímetros quadrados. E esse fio verde aqui é o aterramento. Esse aterramento aqui, se sua casa tem um aterramento, você liga ele no aterramento. O aterramento geralmente é um fio verde e amarelo. Fio verde e amarelo é um fio só, um fio verde com uma lista amarela. Isso quer dizer fio de aterramento. Se a sua casa não tem aterramento, você pode aterrar o fio terra junto com o neutro. Mas para você aterrar o fio neutro junto, você precisa saber qual que é o fio neutro. Não adianta você fazer um chute lá e ligar o fio terra na fase, que se você ligar o fio terra na fase vai dar um curto-circuito, vai queimar o seu chuveiro e vai desarmar o disjuntor. Aqui é o chuveiro, ele tem as duas pontas, as três pontas de fio, e onde vai ser conectado lá na tubulação de água. Então, assim, essa aqui atrás, como é que você faz essa ligação aqui? Geralmente, eu não recomendo fazer ligação direto de fio com fio, porque uma emenda mal feita pode gerar calor, pode gerar curto. Eu recomendo utilizar esse tipo de conector. Ele é conector de louça. Esse conector você acha junto com o mesmo lugar onde você compra chuveiro, você consegue comprar essa pecinha aqui. Aqui, como tem 3 pontas, esse aqui tem que ser também de 3 pontas. Como eu não tenho uma terceira ponta, eu posso ligar os dois brancos aqui e fazer o aterramento, uma ligação direta no fio do aterramento. No caso aqui, se fosse um fio verde e amarelo, que é o que está lá em cima do seu chuveiro da sua casa, lá na parede lá. Como é que é feita essa emenda? Você pega a ponta do fio e divide ela, enrosca ela e enrosca a outra também, e faz a mesma coisa com esse fio aqui, esse verde aqui. Aqui está quebrando, vou ter que abrir, vou ter que pegar uma ponta aqui e cortar um pouco mais.
Então aqui você vai dividir também. Aí o que você faz? Você pega duas pontas, as duas pontas aqui com as duas pontas aqui. Faz aqui e faz a outra aqui. Depois você junta as duas. Aí pega e faz isso aqui, ó. Agora você pode vir com a fita isolante. Vou pegar um pedaço de fita isolante aqui. Vou cortar um pedaço aqui só para demonstrar. Aí você passa a fita desde o início, antes do fio de cobre, e vai até o final. Como aqui é uma demonstração, então eu cheguei até lá no final. Aí sobrou uma ponta, aí eu pego e volto. Então assim, não pode aparecer nenhum pedacinho de cobre. Esse é um fio bem isolado. Caso você não tenha uma peça dessa na sua casa, você pode fazer esse tipo de emenda aqui. Mas ela tem que ser bem feita e não pode estar, por exemplo, não pode estar junto. Esse aqui não pode estar muito perto desse não, porque essa fita isolante aqui, com o passar dos anos, isso aqui vai perdendo a elasticidade, vai perdendo a cola e pode soltar. Então você faz a emenda, conecta, divide direitinho, eu demonstrei, e separa o fio de cobre e amarra. E faz esse isolamento aí. Deixa uma ponta aqui mais embaixo, deixa outra mais em cima. Como isso vai ficar solto lá na parede, então não tem tanto problema de dar curto nem nada. Mas o interessante é esse tipo aqui. Tem uns parafusos aqui dentro, você consegue ver. Tem um aqui que eu deixei sem parafuso, justamente para poder enfiar um fio dentro aqui. Então ele vem aqui, fecha, enrosca ele para ficar bem fechadinho e conecta aqui dentro. Aí aqui vai ter um parafuso que eu venho cá e aperto ele com uma chave de fenda fina. Apertou, aí aquele fio que demonstrei que está vindo lá da parede, ele vai entrar do outro lado. O fio lá da parede vai vir aqui e vai conectar aqui. Geralmente é um fio grosso que você vai conectar aqui para poder ligar aqui. Eu não sei qual que é fase, qual que é o neutro, não tem problema. Pode pegar os dois que estão lá, que é mais grossos, que não é verde nem verde e amarelo, que não é, e coloca aqui. Deve ser um fio preto e um fio azul, ou então é outra cor. Aí depende como o eletricista fez a instalação aí na sua casa. Então esses fios mais grossos aqui um é fase e outro é neutro. Se o seu chuveiro for 220 aqui na ponta aqui, ele for 220, você tem que ligar ele em duas fases. Geralmente, onde a concessionária fornece o mínimo é 220, ela não tem 110 ou 127, os dois fios já são fase, ela não tem neutro. Então, as duas ligações que você faz e as duas ligações que você faz também. E isso aqui vai para o mesmo lugar, que é o aterramento. Então, o chuveiro para instalação é dessa forma, um chuveiro novo. É só prestar atenção com isso aqui e o isolamento. Para poder colocar lá na parede, essa peça aqui sai, né? Depois você monta ela. Para você colocar isso aqui lá na parede, você tem que usar, é muito importante, você primeiro fazer a ligação dessa peça aqui lá na parede, passar uma fita veda-rosca, que é essa fita branca aqui. Vou mostrar uma caixinha aqui, isso é da Tigre, mas não é para fazer propaganda não, mas é uma fita veda-rosca, Aí tem o tamanho dela, então essa fita aqui é justamente para passar na rosca aqui, para evitar que saia água pela rosca. Então, quando você for instalar esse chuveiro aqui, quando você vai instalar ele, não precisa dessa capinha aqui não, só depois. Você pegar a ponta aqui e faz. Você pode dar muita volta aqui, porque isso aqui vai ficar um pouquinho durinho para entrar lá, mas é melhor que faça uma vedação bem feita para evitar que fique escorrendo água pela parede. Então você dá muita volta e pega o chuveiro e coloca lá na parede, lá, roscando ele assim, desse jeito assim mesmo. Você vai roscando lá no joelho da sua parede, lá no cano, no tubo lá.
Se porventura você precisar de tirar isso fora, eu enrosquei errado, eu esqueci de limpar o chuveiro, aí se você for tirar, você tem que descartar isso aqui. Porque isso aqui perde, quando você roscou uma vez, que perde a função, que é de vedar. Então você tem que colocar uma nova fita veda-rosca, tá? Então, vamos voltar aqui pro chuveiro. Eu vou tampar isso aqui para ficar mais bonitinho. Aí depois que você colocou ele lá na parede, lá você vem e faz o fechamento do chuveiro. Aí tá fechado. Esse aqui é só um acabamento que tem para a tubulação não ficar aparente. Esse aqui. Bom, o chuveiro. Como é que eu faço para trocar a resistência dele? O meu chuveiro, no caso, eu fiz uma adaptação aqui na saída de água embaixo aqui, para evitar que fique uma mangueira desnecessária, porque a gente não tem criança em casa, então eu não preciso de usar isso. Esse aqui é um pedacinho de mangueira, que já vem no próprio chuveiro, que eu reduzi para poder fechar aqui. Então o meu chuveiro ele fica com essa aparência aqui, ó. Então, para mim é simples, não fica uma mangueira solta lá, toda hora pingando, aberto, fechado. Tá, e como é que eu faço? Esse chuveiro aqui ele tem 4 seletores. O que está bolinha vazia é a água fria, que já é temperatura ambiente da caixa d'água. Um pouquinho mais quente que a água fria, uma temperatura média e uma temperatura quente, que é a potência máxima. A potência máxima desse chuveiro é 5.500 watts. Tá. Vamos supor que você acha que o seu chuveiro, quando está na posição máxima, ela está fria ainda. Ela está igual à média, ou então está igual à baixa, ou então assim, você não está sentindo a diferença de temperatura da água. Isso é o que? Isso é dentro do seu chuveiro. O seu chuveiro, essa aqui é a resistência do chuveiro. Ele é de rosca, então é só desroscar ele que sai. Dentro do chuveiro eu tenho 3 pinos. Tem 1, 2 e 3. Eu consigo ver por essas pontas aqui que são os pinos. Tem um aqui também. Vamos supor que o chuveiro queimou aqui, nesse ponto aqui, ou aqui, queimou em algum lugar nesse trecho aqui. Essa resistência aqui, a resistência para funcionar, ela tem que funcionar 2 pontos. Vamos supor que daqui até aqui, o meu seletor seleciona a temperatura de água média, fraca, aquela primeira, a fraca. E daqui até aqui seria a minha temperatura média, que a resistência ela é mais grossa, ela esquenta mais, então essa aqui é a minha temperatura média. E para temperatura muito quente, ela funciona isso aqui tudo. Então, desse ponto até os dois, ela soma as duas resistências para dar temperatura na potência máxima, água muito quente. Se queimou aqui, quando eu mudar meu seletor para funcionar nisso aqui tudo, ele não vai funcionar. Ou ele vai funcionar usando só esse pedaço aqui, que vai ser igual à minha temperatura média. Ele não vai considerar esse braço aqui de resistência, só vai considerar tanto para a média quanto para a potência máxima, só essa parte aqui. Por isso que a gente fala que o chuveiro queimou resistência. Queimou porque não está funcionando. Ou não está funcionando na sua totalidade, ou não está funcionando parcialmente. Está dando a temperatura não esquenta total. E como é que eu faço para trocar? Primeiro, para você trocar um chuveiro, você precisa levar a sua tensão e a sua potência anotado no papel e o fabricante. No caso aqui é Lorenzetti. Por quê? Você vai comprar uma resistência dessa marca na mesma potência e na mesma tensão. Mas o meu chuveiro ele não está esquentando. Desde que eu instalei ele funcionando lá, ele não está esquentando. Eu acho que a água quente dele ainda é fraca. Eu preciso colocar uma potência maior. Esse chuveiro aqui, eu vou dizer que a temperatura, essa 5.500 seria o máximo dele de chuveiro de 127 volts. Vou pegar um guia que vem no próprio chuveiro. Esse aqui é de outro
outra marca de chuveiro, outra marca não, desculpa, outro modelo de chuveiro. Esse é o Advanced e o Advanced Turbo e o Turbo Jet. Ele, nesse caso aqui, é 220 volts e a potência dele é 7.500. Esse chuveiro aqui é o que eu tinha instalado no apartamento onde eu morava. E lá era 220 volts. Quando eu entrei no apartamento era 127. Mas eu quis colocar, como eu já tinha um pouco mais de experiência, antes de mudar para o apartamento, eu fiz a revisão de toda a instalação elétrica do apartamento e resolvi colocar os chuveiros e uma tomada na cozinha em 220 volts. Por quê? Porque com 220 volts eu consigo uma potência maior. Vou mostrar aqui atrás. Esse aqui é um quadro com os modelos de chuveiro. Deixa eu pegar uma lapiseira. São os modelos de chuveiro. No caso aqui, a potência em watts nos seletores, que são esses aqui que eu mostrei. Vamos pegar aqui o seletor no máximo ligado. Esse seletor aqui, por exemplo, no chuveiro 127 volts, é o 5.500, que é a mesma potência desse aqui. Porém, é um outro formato de chuveiro com a mesma tensão, que no caso é um desses aqui, deve ser esse aqui, o Advanced. Então, em 5.500 watts de potência, eu tenho 127 volts com disjuntor de 50 amperes e com um fio de 10 milímetros quadrados. Ou seja, para 127 volts eu preciso desses componentes aqui para fazer essa ligação. No 220, para uma potência de 6.400 watts, eu preciso de um disjuntor de 30 amperes, ou seja, é menor do que um de 50, e preciso de um fio de 4, que é menor do que o de 10. Por quê? Porque 220 volts, vou até pegar o calculador que vocês vão fazer uma conta aqui. Para um chuveiro de 5.500 watts, dividido por 127, que é a tensão, eu preciso de 43,30 amperes. Por isso que pede-se um chuveiro de 50 amperes. Tem que ter uma folga aí, porque a hora que o seu chuveiro der um curto-circuito, o disjuntor tem que trabalhar e desarmar. Desarmar para evitar que alguém fique eletrocutado, ou então evite que o resto da casa pegue fogo com curto-circuito. Para um chuveiro de 6.400, que é essa potência aqui, ligado no 220, eu tenho uma tensão menor, 6.400 dividido por 220. Eu tenho 30 amperes, 29,9, que 30 amperes. Então é um chuveiro que atende, um disjuntor que atende um chuveiro de 6.400 watts. E para um chuveiro de 7.500 watts, eu preciso de um disjuntor de 40 e um fio de 6 milímetros. Por que o fio aqui de 4 é menor do que o de 5.500 aqui? A bitola do fio de um chuveiro de 6.400 é menor que um chuveiro de 5.500. Porque a corrente que passa aqui nesse chuveiro é de 50 e a corrente que passa nesse chuveiro aqui é de 30. Então é quase que a metade. Então é por isso que a corrente aqui, 1 de 4, atende. Agora, para um chuveiro de 7.500, um chuveiro mais potente, 7.500, dividido, porque ele também é ligado a 220 volts. Então 7.500 dividido por 220 é igual a 34,09 amperes, que corresponde a um chuveiro de 40, um disjuntor de 40 amperes, que com a bitola de 6 milímetros quadrados já atende. Esse fio aqui é o fio que liga o chuveiro até o disjuntor, o quadro de disjuntores. Então, para que uma instalação seja feita de forma segura, você precisa, além de um chuveiro, dependendo do tipo do chuveiro, você precisa corresponder os disjuntores
e a bitola do fio. Porque uma bitola, se você instala um chuveiro de 7.500 numa bitola de 4 milímetros, vai chegar uma hora, de tanto esse fio aquecer, de tanto ele esquentar, que esse plástico que faz a vedação do fio, esse plástico aqui, ó, ele vai se desgastando, ele vai esquentando, ficando mole até pegar fogo. Nele pegando fogo, ele bota os fios que estão dentro lá da parede lá, eles colocam os fios em curto, vai pegar fogo lá dentro, você não vai ver, vai desarmar o disjuntor, aí você não vai conseguir ver onde que está a instalação errada. Então por isso que você precisa de fazer essa ligação de forma correta para evitar esse tipo de curto. Se você tiver dúvida na instalação de um chuveiro, peça ajuda a um eletricista, não faça, porque se você fizer errado, você vai colocar em risco a sua instalação da sua casa, a instalação do seu chuveiro e a instalação até de outros aparelhos da sua casa, dependendo de como a instalação foi feita. Vou mostrar para vocês, se vocês quiserem saber. Eu não sei se eu posso ligar um chuveiro de 220 na minha casa. Primeiro, para você ligar um chuveiro de 220 na sua casa, você precisa saber se a sua casa tem ligação bifásica, que é de 2 fases. Aqui está a minha conta da CEMIG, eu tampei os meus dados aqui, minha conta da CEMIG. Aqui fala residencial bifásico, ou seja, 2 fases. Nesse residencial bifásico eu consigo fazer ligação de 220. Então, essa é a explicação de como você faz para poder instalar um chuveiro em uma ligação residencial. Prestando muita atenção na questão de disjuntores e a questão dos condutores. Condutor é fio elétrico, para saber se a fiação que existe na sua casa atende. Quando um eletricista vai fazer a instalação na sua casa, geralmente ele coloca um fio de 6 mm ou um fio de 10 mm. Se sua ligação é de 220, geralmente vai usar um de 6, que atende, 6 mm quadrados. Se ele vai fazer uma ligação de 127, aí ele vai colocar uma ligação de um fio de 6 mm ou um fio mais grosso de 10 mm. Isso aí depende muito do eletricista que você está usando na sua casa, e se você tem um pouco de ciência na área de instalação elétrica, você pode também dar palpite. Assim, não, eu quero um fio mais grosso no meu chuveiro, para uma questão mais de segurança. Bom, aqui está a minha resistência do chuveiro. Eu só quero trocar a resistência do chuveiro. Eu vou usar o chuveiro que está na minha casa lá. O meu chuveiro queimou. O que eu faço? Primeiro, para você detectar se ele está queimado ou não, você olha se essa molinha aqui é resistência, se ela está rompida em algum lugar. Geralmente a ruptura se dá nas pontas, mas pode acontecer de romper no meio também, em algum lugar onde está mais fragilizado, geralmente é nas pontas. Aí como é que eu faço para tirar essa resistência aqui? Ela está conectada em 3 pontas, essas 2 pontas aqui mais essa. Então você coloca o dedo por trás e puxa, usa as 2 mãos e puxa, e aqui a mesma coisa, você puxa. Como aqui tem 2, agarra um pouquinho. Não pressiona essa mola não, tá? Então toma cuidado para tirar. Então você consegue tirar ela inteira. Aí ficou lá os 3 pinos. Se vocês perceberem, o pino está até verde lá embaixo. Lá. Essa é como se fosse uma ferrugem do cobre. Então isso aqui sai. Isso aqui ela sai na unha. Com um pedaço de lixa, uma lixa de parede mesmo, você pode vir aqui e raspar o contato para tirar a corrosão que está no cobre. Essa corrosão é como se fosse a ferrugem do cobre. Isso pode atrapalhar no contato da resistência. Para ganhar uma maior eficiência do chuveiro e da resistência aí, é bom dar uma limpeza nesses pinos. Uma limpeza simples, passa a lixa. Depois que passar, vocês passem uma água.
Só para esse aqui não entupir os buraquinhos do chuveiro, que gera sujeira. Então, para não ficar entupindo os buraquinhos do chuveiro, aí passa uma água aqui só para não sujar, para não entupir. Como esse chuveiro eu não estou usando ele, só vou fazer uma limpeza rápida assim, só para não ter que ir lá fora molhar. Mas antes de instalar ele, eu vou jogar uma água. Esse chuveiro está parado. Pede a sua esposa, a sua namorada, esse aqui é o chuveiro, a tampa do chuveiro. Pede a sua namorada lá, ou sua mãe, sua esposa, pede ela um alfinete lá. Enquanto você vai trocando a resistência, pede ela para ir enfiando o alfinete nos buraquinhos para tentar desentupir. Porque quando você faz essa limpeza aqui, você está tirando os grãos de areia que vem da água, da caixa d'água. Qualquer sujeira que tem aqui dentro, vocês conseguem tirar por esse alfinete. O movimento aqui é só enfiar e fazer esse movimento aqui. Não faz o movimento de lado não, porque senão, se você abrir o buraco, se você fizer esse movimento assim, ó, se você abrir esse buraco aqui, ele perde a função de segurar a água dentro do chuveiro. É só para desentupir. Depois que ela fizer a sequência todinha de limpeza dos buraquinhos, tira essa ponta aqui, tira essa ponta, joga a água aqui dentro aqui, e essa água vai sair por esse buraquinho. Então, quanto mais força a água entrar aqui dentro, melhor para a sujeira sair aqui. Aí vocês tentam ver se na hora que estiver jogando água, se está saindo água embaixo nos buraquinhos. Tenta olhar, conecta isso aqui na torneira do tanque lá e fica reparando se está saindo água em todos os buraquinhos. Aí é só tampa o buraco aqui e segura isso aqui no chuveiro, pressionando lá que vocês vão ver a água saindo embaixo. Então, aí essa peça aqui, se vocês quiserem fazer, pega um pedaço de mangueira e coloca e faça essa adaptação aqui. Isso aqui não é esquentando não, tá pessoal? Isso aqui só de vocês apertarem, ficar apertando aqui, isso aqui amolece. Essa mangueira, ela é de PVC, ela amolece fácil. Se vocês quiserem uma forma mais rápida, lava bem esse pedaço aqui e mastiga ele. Ele fica bem molinho. Aí vocês podem... você mastigando ele esquenta, então você consegue conectar ele aqui nesse buraco aqui, nessa ponta de saída de água. Pessoal, sempre lembre-se de deixar na posição água fria quando for colocar o chuveiro lá na parede. Aí vocês passem a fita Teflon aqui, igual eu mostrei no vídeo. Faz o rosqueamento do chuveiro lá na parede. Depois faz a instalação elétrica com o conector de louça, como havia mostrado. Conectou lá na parede, no joelho lá, faz a instalação elétrica, beleza. Depois que fizer essa instalação elétrica, o chuveiro vai estar lá na parede desse jeito aqui, ó, na água fria. O que vocês fazem? Vai lá no registro do chuveiro, abre o chuveiro, deixa a água fria cair com vontade, com o chuveiro desligado, porque quando vocês tiram o chuveiro para fazer manutenção, vocês tiram toda a água que está no cano aqui e toda a água que está dentro do chuveiro. E quando vocês colocam o chuveiro de volta lá na parede, ele vai estar sem água. Se vocês mudam aqui para a temperatura e ligam o disjuntor e depois vai lá e abre o chuveiro está esquentando o que lá dentro? Está esquentando ar. Como não há troca, não há contato da resistência com a água, o ar não é suficiente para poder fazer a troca, dissipar o calor. Então a resistência fica ligada no vácuo lá dentro, no ar, e esse ar esquenta e acaba o quê? Estourando a resistência. Então, antes de ligar o disjuntor, desligar o disjuntor, vocês primeiro abram o registro
e deixa a água fria cair com gosto. O chuveiro vai estar na posição da água fria. Então deixa a água cair, muita água cair. Por quê? Para encher o chuveiro de água. Então, daí vocês vão lá, fecham o registro, vai lá no quadro disjuntor, e ligou o disjuntor, vai lá no banheiro e muda o seletor com o chuveiro desligado para a posição que normalmente vocês usam, que é 1, 2 ou 3 nesse caso aqui. Fria é um pouco quente, né? Fria um pouco quente, temperatura média e temperatura muito quente. Então vocês mudam por posição que vocês querem. Depois que mudou, vai lá e abre o chuveiro. Deu aquele barulhinho de resistência ligada, água quente saindo, ótimo, o chuveiro foi ligado corretamente. Se não, pessoal, se deu alguma zica e deu algum problema, aí tem que fazer o teste de novo para ver o que aconteceu. Às vezes, na hora que mudou o seletor aqui e ligou o chuveiro, às vezes pode ter rompido a resistência, às vezes a ligação na parte elétrica que não foi feita corretamente. Tem que ver o que foi feito, ou o disjuntor não foi ligado lá corretamente, tá? Bom, eu consegui trocar a resistência, expliquei sobre a troca de chuveiro, tem que prestar atenção na questão do fio. Vocês têm que ver o fio que está instalado na sua parede aí, e ver o disjuntor que está sendo instalado no seu quadro. Porque se você comprar um chuveiro muito potente, se vocês ficarem comprando um chuveiro muito potente para instalar no chuveiro muito fraco, vai ficar desarmando direto. Para vocês saberem que corrente que está... vamos supor que o seu chuveiro está desarmando. Está desarmando direto. Aí você não sabe o que é. Se ele está desarmando, provavelmente é a corrente do disjuntor. O disjuntor ele está com o dimensionamento dele errado. Aí como é que vocês fazem para verificar? Pega uma cadeira, vai lá no chuveiro e vê qual que é a potência que está instalado lá no chuveiro. A potência. Vamos supor que a potência que está lá no seu chuveiro é 6.400. Pega esse valor e divide pela sua tensão. A tensão também está escrito no chuveiro. Essa tensão minha aqui é 127. Vamos supor que a sua também é 127. Você divide por 127. Esse chuveiro tem que ser instalado num disjuntor de no mínimo 50 amperes. Está dando 50 e uns quebrados. Com 50 amperes ele pode desarmar também, porque o valor está bem em cima dos 50 amperes. O ideal seria vocês colocarem um disjuntor de 60 amperes para ter uma margem de trabalho para o chuveiro e uma margem de segurança. Se der um curto-circuito e o seu disjuntor de 60 amperes, uma corrente de um curto-circuito é muito elevada, então os 60 amperes vai desarmar também. Então é só vocês verem se está correto ou não a instalação. Você pega lá a potência, vamos supor 5.500, divide por 127. O meu disjuntor tem que ser de 50 amperes, tem que ter essa margem de segurança aí de uns 7 amperes para trabalho do chuveiro na potência máxima. E a bitola, como é que eu faço para descobrir a bitola? Eu recomendo a vocês usarem o que a resistência do chuveiro está indicando, porque aí não tem erro. Porque eu posso fazer uma conta aqui, vai dar um valor aproximado, vai variar tanto para mais quanto para menos. O que eu recomendo o chuveiro ele tem que estar num disjuntor único. Evite colocar o seu chuveiro funcionando com outros equipamentos. Vamos supor, o chuveiro junto com a televisão, o chuveiro junto com o liquidificador, o chuveiro junto com o micro-ondas. Por quê? Vamos supor que o seu chuveiro é 5.500 watts. O seu ferro de passar ele tem 1.000 watts. Aí vai para 6.500. Aí a sua esposa está lá esquentando comida enquanto sua filha está passando roupa. Sua esposa está lá na cozinha mexendo no micro-ondas e liga o micro-ondas. O micro-ondas tem uma potência de 2.500, 3.000 watts. Depende muito do modelo do micro-ondas. Na hora que vai somando essas cargas, o seu filho está vendo TV, o aparelho de internet está ligado, o celular está na tomada, dando carga na tomada, a sua geladeira está ligada. Então, na hora que você soma todas essas potências, pode ocasionar uma sobrecarga de corrente no circuito da sua casa e desarmar o disjuntor que está lá no padrão. Isso caso sua casa não esteja com
a divisão dos circuitos correta. Porque tem casa que só tem um disjuntor, e esse disjuntor é o do padrão. No dia que der um curto dentro de casa, desarma lá no padrão. Uma lâmpada queimou, aí você precisa trocar a lâmpada, tem que ir lá no padrão e desligar. O chuveiro queimou, você tem que trocar o chuveiro, você tem que ir lá no padrão e desligar. Então isso é muito ruim, porque você gera uma sobrecarga em um único dispositivo de proteção, que é o disjuntor que está lá no padrão. Então, o dia que esse disjuntor não desarmar, sua casa pega fogo. Então, assim, quando vou fazer uma casa nova, for fazer uma reforma de uma casa, dê preferência em refazer a instalação elétrica de sua casa, coloque disjuntor, contrate um profissional para fazer divisão de circuitos, fazer dimensionamento das bitolas, dos fios, para saber qual que é o modelo de padrão que você vai precisar de instalar lá, tá, pessoal? Então é isso. É um vídeo longo, mas foi bem explicativo. Espero que possa ter ajudado vocês a tirar todas as dúvidas. Qualquer coisa, comenta aí que eu vou responder todas as perguntas. E, por favor, dê uma curtida no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal para poder receber mais vídeos relacionados a assuntos diversos, tanto de programas de AutoCAD, Corel, SketchUp, instalações, às vezes alguns vídeos domésticos. Então é isso. Obrigado aí por assistir e até a próxima.